Meu nome é Larissa Polari Mantovani. O nosso trabalho é Ação Docente e Tecnologia. O uso de aplicativo no processo de alfabetização. No nosso grupo tem os alunos Eduardo Anastácio Garcia dos Santos, Larissa Polari Mantovani, Larissa Aparecida de Oliveira Vicente, Larissa Serpentini de Souza, Marina Fusaro Magossi, Melissa Polari Mantovani, Nicole Gabriela dos Reis Souza. Nosso projeto foi realizado na Escola Estadual José Almeto, em Araras, cujo a mesma participa do programa PEI, Programa de Ensino Integral. Nosso tema é Ação Docente e Tecnologia, o uso de aplicativo no processo de alfabetização. Nosso projeto teve como objetivo inserir o aplicativo Gapogame em uma turma de segundo ano do Fundamental 1, em uma zona rural, para compreender e refletir o quanto o uso da tecnologia pode estar ajudando no avanço da alfabetização. Em relação aos objetivos do trabalho, temos como objetivo principal analisar a contribuição do aplicativo Grafogame no processo de alfabetização de alunos do segundo ano do ensino fundamental. Em relação aos objetivos específicos, queremos diagnosticar as dificuldades que os alunos apresentam em relação à alfabetização, assim como identificar também como o grafogame pode ser utilizado de forma adequada no trabalho de consciência fonológica para essa faixa etária. Também pretendemos planejar e descrever uma proposta de intervenção pedagógica usando o grafogame, verificar o engajamento e a participação dos alunos durante essa atividade e avaliar a eficácia do aplicativo como recurso complementar à alfabetização tradicional. Justificativa e delimitação do problema. Com o avanço das tecnologias digitais, no processo de alfabetização, as ferramentas pedagógicas têm se tornado cada vez mais essenciais no ambiente escolar, possibilitando a utilização de aplicativos educacionais de forma lúdica e interativa como recurso que facilitam a aprendizagem. Ao abordar o uso de tecnologias num contexto rural, nós identificamos vários desafios de acessibilidade e infraestrutura, tornando a tarefa mais complexa. Com essas considerações, apresentamos a seguinte problemática: como desenvolver e aplicar uma intervenção pedagógica com o uso de aplicativos digitais que contribuem para o processo de alfabetização dos alunos residentes em zona rural. Considerando as limitações do acesso à tecnologia, considerando as condições da infraestrutura da escola, a definição dessa problemática justifica-se pela relevância social. O referencial teórico deste projeto articula 6 autores que dialogam entre si. Freire nos lembra que alfabetizar é um ato político. Ler o mundo vem antes de ler a palavra. Vygotsky complementa ao mostrar que essa aprendizagem acontece na interação social, dentro da zona de desenvolvimento proximal. Montessori reforça o respeito ao ritmo individual, defendendo que a criança aprende ativamente quando bem estimulada. Do lado tecnológico, Bruce alerta que inserir tecnologia na escola não basta. É preciso intencionalidade pedagógica. Cole e Monereio ampliam isso ao posicionar as TIC como parte da sociedade da informação, exigindo um uso crítico e significativo. Por fim, o grafogame, validado por Littinen e colaboradores, atua como mediador semiótico, desenvolvendo a consciência fonológica de forma lúdica, em perfeito diálogo com Vygotsky e Freire. As disciplinas que foram fundamentais para o desenvolvimento do nosso projeto foram Alfabetização 1 e 2 e Educação mediada por tecnologias. Alfabetização 1, nós aprendemos o processo de alfabetização, a mudança que ele teve ao longo da história, os métodos antigos. Antigamente nós tínhamos muita memorização e a repetição das letras e sílabas para poder aprender o alfabeto. Na atualidade, nós compreendemos que não existe um único método correto da alfabetização. O professor ele possui a autonomia pedagógica para analisar o contexto, as necessidades da turma e aplicar a metodologia que mais se adequa ao ambiente escolar naquele momento. Assim, a gente consegue favorecer o desenvolvimento saudável das crianças e promover a aprendizagem delas na prática lúdica e recreativa. O processo de alfabetização ele vai além do ensino de leitura e de escrita. Ele busca promover a autonomia do sujeito diante da sociedade.
segundo Magda Soares. Na disciplina de alfabetização 2, nós temos as etapas de desenvolvimento da escrita até o processo final de alfabetização. Então, a primeira etapa é chamada de pré-silábica, em que a criança não compreende as letras e nem os sons. Ela não entende como funciona o alfabeto. Nessa fase, ela costuma misturar desenhos com letras, além de acreditar que palavras maiores precisam de mais letras para poder se escrever. A segunda etapa é a fase silábica. A criança começa a entender as letras e que elas representam som. Entretanto, cada sílaba para ela corresponde a uma letra. A terceira etapa é a silábico-alfabética. Nesse momento, a criança ela começa a compreender as sílabas, como elas são compostas e os sons. Uma letra não é o suficiente para representá-la, então ela começa a entender que ela precisa de mais letras para poder escrever aquela palavra. Na quarta e última etapa, é chamada de alfabética. A criança já compreende o funcionamento do sistema alfabético, ela consegue relacionar as letras e os sons, e ela vai desenvolvendo progressivamente a leitura e a escrita. Na disciplina de educação mediada por tecnologia, nós temos as tecnologias que são utilizadas nas escolas, em algumas escolas, elas possuem recursos como computadores, tablets, plataformas digitais, aplicativos e jogos pedagógicos. Esses recursos, eles contribuem para ampliar o acesso à informação e possibilitam diferentes formas de construção do conhecimento. Com isso, aumenta a participação, a interação, a criatividade. As crianças, elas conseguem desenvolver melhor com o uso da tecnologia. Então, a tecnologia ela auxilia o desenvolvimento pedagógico. A metodologia adotada foi a qualitativa, voltada para compreender experiências e significado dos alunos. Como destaca Antônio Carlos Yu, esse tipo de abordagem busca interpretar os sentidos atribuídos pelos participantes e as suas vivências, utilizando a observação e a entrevista em vez de mediações numéricas. O recurso central utilizado foi o Grapogame, aplicativo do Instituto MEC, que ele utiliza a alfabetização do método fônico em atividades lúdicas e tecnológicas em formato de jogo, game, e o próprio aplicativo forneceu os próprios dados do desenvolvimento dos estudantes. O trabalho seguiu 3 etapas: ouvir com um diagnóstico e entrevista com a professora, o criar, elaborando atividade interativas inclusivas, e o implementar, aplicando a proposta e avaliando de forma formativa e observacional. Realizamos atividade na escola José Almeida, aqui na zona rural de Araras. Eu e minha irmã Larissa fomos até a sala de aula no 2º ano do ensino fundamental. Levamos o tablet com o aplicativo do Grapogame para as crianças jogarem. É um aplicativo educativo e as crianças não tiveram dificuldade em administrar o jogo, jogaram certinho. Por ser uma escola de zona rural, até mesmo deles morarem na zona rural e difícil acesso à internet, eles não tiveram dificuldade nenhuma em jogar o jogo e eles gostaram bastante. Com base na metodologia da Unibesp e apresentando os resultados na sequência de ouvir, criar e implementar, inicialmente, o projeto foi planejado e discutido entre o grupo, realizando a escolha da instituição de ensino e também da temática que iríamos abordar. Ficou definida, então, a utilização do aplicativo Grapogame numa turma de 2º ano do ensino fundamental, pensando em atender às necessidades apresentadas pela turma em relação à alfabetização. Após uma entrevista com a professora da turma, disponível no nosso relatório final, podemos perceber que, apesar da infraestrutura da escola, seria interessante trabalhar com algum tipo de aplicativo digital, fomentando as dificuldades apresentadas pelos alunos e identificadas pela professora. Então, após um levantamento bibliográfico sobre diversos recursos tecnológicos voltados para a alfabetização, ficou definido que o aplicativo Grapogame atendia às nossas necessidades. Inicialmente, pensamos em utilizar a sala de informática da escola. No entanto, encontramos algumas restrições de acesso na rede da escola.
que impossibilitaram a instalação do aplicativo Grafogame. Então, fizemos uma alteração no nosso plano de aula para atender a situação da turma e poder implementar nosso projeto, precisando trocar o uso do computador por um tablet que foi disponibilizado pelas alunas do projeto integrador. Dessa forma, no dia 24 de abril de 2026, podemos implementar a solução final na unidade escolar. Essa atividade educativa permitiu a divisão da turma em 3 grupos de 5 alunos, realizando um rodízio do uso do aplicativo instalado no tablet. Enquanto os demais alunos realizavam atividades complementares, que incluíam jogos com letras, desenho, recorte e colagem, os grupos de alunos se revezavam para utilizar o aplicativo no tablet. Esse método de rodízio foi muito interessante porque foi possível observar que as noções de colaboração e de interação entre os pares funcionou de forma muito eficiente, fazendo com que os alunos interagissem entre si e criando uma rede de apoio entre eles. Em relação aos resultados apresentados pelos grupos, podemos perceber que os resultados demonstram que, mesmo no ambiente virtual, as heterogeneidades do grupo se mantêm no que diz respeito à familiaridade e conhecimento das sílabas e das letras. No entanto, notamos também que o índice de acerto sempre se manteve acima de 50%, demonstrando que a turma está seguindo num caminho bom e dentro do esperado para a faixa etária. Após a aplicação da atividade com os alunos, a nossa equipe se reuniu para avaliar a metodologia utilizada e assim como os resultados obtidos. Chegamos à conclusão que essa atividade promoveu o engajamento social nos alunos e gerou interação entre eles, inclusive em alunos que geralmente não demonstravam interesse nas aulas tradicionais. Dessa forma, entendemos que o uso do Grafogame pode ser um importante aliado na alfabetização de crianças, gerando um ambiente educativo que inclui a todos e pode auxiliar na construção de conhecimentos significativos.